Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu vou falar de um texto chamado O Discurso da Servidão Voluntária, esse texto foi escrito por Émile La Boétie no século XVI, portanto é um texto de filosofia escrito no período renascentista. Émile La Boétie, só para constar, teve uma relação de grande amizade com outro pensador chamado Michel de Montaigne. E diz a lenda, que é verdadeira, que o texto O Discurso da Servidão Voluntária foi escrito quando Émile La Boétie tinha 18 anos apenas. Na Idade Madura, esse texto sofreu algumas pequenas transformações, mas a essência do texto é aquele escrito quando Émile La Boétie tinha 18 anos. A edição que eu tenho aqui é da editora brasiliense do ano de 1983. É uma pequena preciosidade que eu tenho. É da coleção Elogio da Filosofia. A editora brasiliense era uma editora excelente, que infelizmente fechou as suas portas. Esse texto é uma edição bilíngue, ele traz o texto original de Émile La Boétie, ao final traz estudos e artigos da Marilena Chaui, do Pierre Clastres, do Claude Lefort. Então é uma edição muito preciosa. A tradução foi feita pelo Laimer Garcia dos Santos, um sociólogo muito competente e um profundo conhecedor da língua francesa e do pensamento político do século XVI. Então, eu vou começar expondo esse texto, vou expor algumas ideias principais desse texto do Émile La Boétie. Bom, o texto do Émile La Boétie começa com uma citação a Homero, a obra dele, a Ilíada. Ele cita o La Boétie cita uma frase do Ulisses, que é a seguinte: em ter vários senhores, não vejo bem algum, que um só governe, que o rei seja um. Então, esse excerto da Ilíada, essa fala do Ulisses, ela contém duas partes. Ela não quer, Ulisses não deseja de forma alguma ter vários senhores. Neste ponto, La Boétie está de acordo. Mas Ulisses também afirma que é bom ter um senhor. Ora, o La Boétie afirma taxativamente que nenhuma das duas alternativas é a correta, é a mais justa. Nós não podemos desejar ter vários senhores e também não podemos desejar ter apenas um senhor. Ou seja, nós não poderemos desejar estar submetidos à ordem, à vontade de um senhor, de vários senhores, ou de quantos senhores forem necessários para governar. Porque tudo isso desemboca numa tirania. Uma tirania é quando as pessoas que estão, ou uma pessoa que está no poder, impõe esse poder para o resto da população, tirando-lhe a liberdade. Tirania é oposta à liberdade. A liberdade para o Émile La Boétie, esse é o grande pressuposto que está em todo o texto, a liberdade é algo inerente e natural ao ser humano. Aliás, a liberdade não é só inerente e natural ao ser humano. Ela é natural para todas as espécies animais. Qualquer espécie animal, mesmo aquelas que são consideradas hoje em dia
espécies domésticas, elas sempre vão resistir ao cativeiro. Elas nunca vão se conformar ao cativeiro e sempre vão procurar fugir do cativeiro. Um cavalo, por exemplo, jamais se conformaria com o estábulo. No entanto, ele é domado e se impõe sobre ele a falta de liberdade. No entanto, esse animal, ele sempre, no fundo, ele sempre preserva a natureza livre. O que parece que não ocorre exatamente com o ser humano. O ser humano observa Lavoisier e em vários momentos da história parece abrir mão daquilo que lhe é inerente, daquilo que lhe é natural, que é a sua liberdade. Então, qual é o grande paradoxo, qual é o grande espanto para o Émile Lavoisier? É que muitos seres humanos abrem mão facilmente da sua liberdade, ou seja, este que é a grande questão a ser investigada pelo Émile Lavoisier. Porque as pessoas se submetem a um tirano? Porque milhões e milhões de pessoas se submetem a um homem que está no poder, e esse homem é um ser humano como outro qualquer. E este homem é até mais medíocre que a maioria das pessoas. Muitas vezes não é um homem nem carismático, é um homem que possui um exército que é pouco numeroso também. Então seria muito fácil as pessoas se rebelarem contra esse tirano que lhes tira a liberdade, e seria muito simples as pessoas recuperarem a liberdade. E, no entanto, elas se submetem durante anos e décadas ao tirano. Né? Então, o Émile Lavoisier, para ele, isto é um grande enigma, né? Do qual ele tenta resolver, elaborando várias hipóteses. Por exemplo, na antiguidade, o Émile Lavoisier, ao ler a história antiga, ele pensa que o povo grego foi um grande amante da liberdade. Então, ele lutou contra os persas, não simplesmente para afirmar a civilização grega, mas ele lutou pela liberdade. Era uma luta de um povo que estava tentando oprimir o povo grego, que estava tentando tornar o povo grego escravo, e o povo grego resistia a essa escravidão. Resistia de forma heróica, ou seja, o povo grego acabou por pagar um preço alto para tentar continuar a ser livre, para seguir a natureza humana. Uma outra característica, uma outra questão da liberdade como sendo algo natural, é que a liberdade, então, se contrapondo à tirania, a liberdade está associada à natureza, a tirania a uma construção social, a uma construção cultural. A liberdade também é uma virtude e ela está associada também à questão da amizade e da igualdade. Por quê? Porque somente numa sociedade onde exista a liberdade haverá uma amizade verdadeira, porque a amizade não é feita de hierarquia. A amizade é um sentimento nobre que só pode prosperar numa sociedade livre. E uma sociedade livre é uma sociedade basicamente feita de uma relação de equidade, de uma relação de igualdade. O que ocorre na tirania
é exatamente o oposto. Na tirania não há espaço para a amizade. Na tirania só há espaço para relações de interesse, relações onde é um toma lá e dá cá. Na sociedade tirânica não há espaço para a igualdade. Na sociedade tirânica as relações são hierárquicas, um superior e dando ordens, impondo a sua vontade ao inferior. Então, no desenvolvimento do texto, o que se conclui, pelo menos parcialmente, é que a tirania está muito mais presente do que sociedades livres. Então, a natureza humana é sufocada pela construção social e cultural, que é a tirania. E a tirania muitas vezes impõe a tirania por meio do hábito. Ou seja, é como se uma segunda natureza, que é uma construção social, se impusesse sobre a natureza primordial humana. Então, o Émile Lavoisier, no entanto, ele vai prosseguir essa investigação do porquê que o hábito, do porquê os valores da tirania vão se sobrepondo aos valores naturais, que são virtudes. E quais são esses valores naturais que são as virtudes? A liberdade, a igualdade e a amizade. Bom, então, por que as pessoas elas se submetem ao tirano? Há algumas respostas que o Émile Lavoisier tenta dar para essa questão. Então, uma primeira resposta é que as pessoas, elas, quando já nascem sob um regime tirânico, elas nunca experimentaram a liberdade. Então, elas não têm a noção do que seja a liberdade. Elas já estão de tal forma, já foram, desde o seu nascimento, de tal forma moldadas sob uma sociedade tirânica, que elas não têm o mínimo desejo de sair dessa sociedade tirânica. Uma segunda hipótese, uma segunda resposta levantada pelo Émile Lavoisier é exatamente esse arrefecimento das pessoas em lutar pela liberdade. Muitas vezes elas são beneficiadas ou recebem algum tipo de benefício pela sociedade governada pelo tirano e acabam por se conformar com esses benefícios e acabam por ter a sua vontade de lutar pela liberdade totalmente arrefecidas. Por exemplo, eu posso ter um desejo pela liberdade, no entanto, quando eu vejo o que é preciso para eu recuperar a liberdade, é preciso renunciar a bens materiais, é preciso correr o risco até de vida, porque você tem que lutar contra um tirano. Então, este é um preço que as pessoas não estão dispostas a pagar, porque elas acham que é algo que não vale a pena. Né? Isso hoje em dia também ocorre muito. Né? Eu estou no emprego, esse emprego está sufocando a minha vida, esse emprego está tirando a liberdade que eu gostaria de ter, de fazer outras coisas. No entanto, eu não posso perder esse emprego. Então, nós substituímos a figura do tirano pela figura
da sobrevivência do mercado de trabalho, da sociedade tal como ela é conformada atualmente. Né? Então, a tirania, segundo Lavoisier, ela pode se dar, ela pode ascender ao poder numa sociedade de várias formas. Ela pode ascender ao poder pela escolha livre do povo. Como assim? Muitas vezes uma nação está passando por uma ameaça de uma nação estrangeira. Então ela elege o chefe de um exército ou algo parecido, faz com que ele assuma o controle da nação, faz com que ele promete proteger essa nação dos perigos externos. Só que passado o perigo externo, ele continua no poder e de forma pior. Ele se revela um verdadeiro tirano e impõe a sua vontade à população. Essa população que se livrou da ameaça de ser escrava de uma potência, de uma nação estrangeira, ela vira serva daquela figura que prometeu livrá-la da escravidão de outras nações. Isso é uma coisa bem dramática, não? Ou seja, a população foi enganada ou sofreu de um auto-engano. Outro auto-engano da população é quando uma nova figura contesta essa tirania e se assume como líder, faz belos discursos, arregimenta pessoas, derruba a antiga tirania e, no final das contas, esse suposto líder que libertou a população, ele se transforma, por sua vez, em um novo tirano. Este é um outro auto-engano que a população está submetida, ou é submetida muitas vezes. Há uma terceira forma de se assumir a tirania, que é uma forma hereditária. Então, de pai para filho, por exemplo, o tirano está no fim da sua vida e resolve colocar no seu lugar o seu filho. E as pessoas, muitas vezes, que são governados dessa sociedade tirânica que tem a sua sucessão na própria família, elas já estão tão habituadas à tirania que elas, mesmo aquelas que já tiveram liberdade algum dia, por força do hábito, já se esqueceram de como é a liberdade, e a liberdade é só uma pálida ideia. Então, com certeza essas pessoas não vão lutar contra esse tirano. E o Émile Lavoisier ainda nos diz nesse texto de uma outra forma do tirano tirar o desejo das pessoas de serem livres. Vamos supor, houve várias sociedades, segundo o Lavoisier, no qual a população ainda nutria um desejo muito ardente de ser livre. E quando um tirano assume essa sociedade, o que ele faz? Ele coloca o exército para reprimir esse desejo das pessoas, da população? Não, ele faz uma coisa mais sutil. Ele corrompe essa população. De que forma? Ele fornece muitas festas cívicas, onde rola bebida,
comida em fartura, ele, por vezes, faz algumas benesses à população, procurando distraí-la e fazendo com que ela esqueça o desejo de ser livre. Ou seja, ele troca a liberdade, ele compra basicamente a liberdade da população. Só que o Lavoisier nos lembra também que a população se vende, entre aspas, por muito pouco. A população, em troca de diversão, de, desculpa, de algumas outras benesses, a população acaba por dar ao tirano a sua própria liberdade, ela fica à mercê das vontades do tirano, ela não sabe se os bens dela serão em algum momento confiscados, elas não têm nenhuma segurança sobre se as coisas, se a família dela ficará realmente segura ou se o tirano irá usar algum membro da família dela para fazer guerras, para fazer qualquer outro tipo de para satisfazer a vontade do tirano. Então esse é um preço muito alto que a população paga, né? E que não valeria a pena, mas é uma forma do tirano corromper a população. Bom, por último, então o Émile Lavoisier ele tenta deixar claro que a manutenção da tirania não tem como causa principal um exército forte. Por mais forte que seja o exército, se a população quisesse de fato, ele seria insuficiente para manter alguém no poder. E a população não quer, muitas vezes, por um vício que está além da covardia. A população não quer e o Lavoisier traça, no final do texto, uma estrutura social que é feita a partir da tirania, que surge a partir da tirania. E qual seria essa estrutura social? Ora, muitas pessoas, se não a maioria das pessoas da população, que acabam por abrir mão da liberdade e que nem desejam mais ser livres, elas, no entanto, de algum modo admiram o tirano. Isso é uma coisa meio incrível, mas é verdadeiro para o Lavoisier. Elas têm no tirano um espelho. O que significa isso? Significa que elas gostariam de ter o mesmo poder que o tirano tem para mandar em outras pessoas, para impor a vontade em outras pessoas. O tirano ele escolhe pessoas próximas ao seu círculo para conferir algum tipo de poder a essas pessoas. Essas pessoas, por sua vez, virarão pequenos tiranos. Né? São os tiranos que são subordinados ao tirano maior. Então, elas vão tiranizar 5.000, 10.000 pessoas. Dentre essas 10.000 pessoas, algumas vão estar submetidas a esses pequenos tiranos, que por sua vez se submetem ao tirano maior. Então é toda uma estrutura, vamos dizer assim, em cascata, né? De uma sociedade de controle total. O tirano ele elabora uma cadeia de controle em toda a sociedade. É isso que faz com que ele se mantenha firme no poder. Mas o Lavoisier
faz uma análise do quão infeliz são essas pessoas que aspiram a ser como o tirano, né? E, no entanto, elas são mais tiranizadas até do que a própria população. Por quê? Porque a população não vê essas pessoas com bons olhos. Essas pessoas elas agem de forma muito prepotente e arrogante. Essas pessoas, apesar de mandarem nos seus subalternos, elas estão totalmente à mercê da ordem do tirano. E elas nunca sabem até que ponto elas são úteis ao tirano, elas nunca sabem até que ponto o tirano vai tolerá-las. E se o tirano não tiver mais confiança nessas pessoas, o destino dessas pessoas já está traçado. É o destino da desgraça completa. O tirano pode tirar todas as propriedades dessas pessoas, o tirano pode tirar todos os privilégios dessas pessoas. Então imagine o seguinte: hoje você é um pequeno tirano, amanhã você é a pessoa mais miserável que tem na sociedade. Ou seja, essas pessoas jamais terão qualquer tipo de segurança da posição da qual elas ocupam. E por que isso? Porque, ora, voltando à questão da liberdade, amizade, igualdade, que são naturais. A sociedade tirânica já não tem mais nada de natural, ela é toda construída artificialmente para esse regime de opressão. Então, nessa sociedade, não há amizade, não há qualquer consideração do tirano em relação aos seus subalternos. Nessa sociedade não há qualquer traço de igualdade. É sempre uma relação assimétrica entre o tirano e os seus colaboradores, sejam eles mais próximos ou mais longínquos. E, por fim, nessa sociedade não há qualquer traço de liberdade. Portanto, no final do texto, o Laboissy exorta a todos a fazerem o bem, não é? E a propagarem a amizade e a virtude. É só assim que os homens conseguirão, de fato, evitar qualquer tipo de tirania. E, para encerrar, quando eu li esse texto, eu me lembrei muito de outro pensador, 2 séculos mais tarde, vai fazer um livro célebre chamado Do Contrato Social, que é o Jean-Jacques Rousseau. E isso me faz ter a certeza de como a história do pensamento ela é uma história que ela tem uma lógica interna muito grande. E os grandes pensadores, eles se alimentam de outros grandes pensadores por meio dos seus textos, basicamente, né? E por meio das suas ideias. As ideias elas não surgem do nada, elas são gestadas, elas surgem de problemas de uma determinada época, mas elas vão além daquela época, elas são gestadas, elas se desenvolvem, elas têm um tempo de maturação. O Rousseau, no Contrato Social, ele nos diz a seguinte frase: renunciar à sua liberdade é renunciar à sua qualidade de homem, de ser humano. Por quê? Porque a liberdade é uma coisa inerente à natureza humana. A liberdade é natural ao homem. E o homem não pode renunciar à liberdade. Então, renunciar à sua liberdade é renunciar à sua qualidade de homem, aos direitos da humanidade e mesmo aos seus deveres. A liberdade para Rousseau é algo tão nobre, tão natural ao ser humano, e é uma virtude que o ser humano deveria cultivar, né? Que ser livre, paradoxalmente, é um dever e não uma opção.
você deve ser livre, porque você é um ser humano. Você não pode se vender mais e mais. Você não pode, em troca de benesses, vender a sua própria liberdade, que é vender a sua própria humanidade. Então, este é o texto do Émile Lavoisier. Desculpe os tropeços, eu penso em tempo real aqui. Não vou fazer uma edição desse vídeo. Então, até a próxima. Deem o seu joinha, o seu gostei.